Olá, hoje a gente vai resolver essa questão de um concurso público, uma questão de raciocínio lógico, dentro do tema verdades e mentiras. André, Bernardo, Carlos e Diogo apostaram uma corrida. E aí tem a afirmação aqui de 3 participantes dessa corrida, e na sequência diz o seguinte: sabendo-se que cada um dos rapazes disse uma verdade e uma mentira, descubra a posição em que cada um chegou. Então você tem a afirmação aqui de 3 deles, cada um deles disse uma verdade e uma mentira. O que falou o André? Carlos ganhou e Bernardo chegou em segundo lugar. Já o Bernardo disse Carlos chegou em segundo lugar e Diogo em terceiro. E o Carlos disse que o Diogo foi o último e André o segundo. Vamos ver a posição de cada um deles a partir dessas informações. Pode parecer uma quantidade muito grande de informações que você tem que lidar para resolver essa questão, mas se você prestar atenção no detalhe de que cada um deles disse uma verdade e uma mentira, a questão se torna extremamente simples. Por quê? Por exemplo, vamos analisar o que disse o André. Ele afirmou 2 coisas. Você sabe que uma é verdade e a outra é mentira, então você só tem 2 possibilidades. Que a primeira afirmação seja verdade e a segunda é mentira, ou o contrário. Uma dessas 2 coisas vai ocorrer. Tá? E a partir da análise de qual dessas 2 coisas realmente ocorre, você vai obter a posição final de cada um dos participantes dessa corrida. Então, a única coisa que você precisa fazer aqui para resolver essa questão é realmente você fazer um chute aqui, você imaginar, por exemplo, vou imaginar aqui que essa primeira afirmação é verdade. E, portanto, a segunda, que acaba aqui, ó, vai ser mentira. Caso isso aqui não ocorra, essa configuração da primeira afirmação ser verdadeira e a segunda ser mentira, vai ser o contrário. Aqui vai ser mentira e aqui verdade. Então vamos lá. Vamos imaginar, num primeiro momento, que isso aqui ocorre. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou separar aqui, vou resolver aqui nesse cantinho. O que eu vou fazer é imaginar, num primeiro momento, que essa situação aqui é a que ocorre. Então vamos lá. O André disse. Isso aqui eu vou representar dessa forma aqui, ó. Vou colocar A de André. O que o André falou? Ele falou que o Carlos ganhou, tá? Então o Carlos ganhou, mas eu estou imaginando que isso é mentira, tá? Então eu vou deixar isso aqui sem completar e está falando que o Bernardo chegou em segundo lugar e que isso é verdade. Então vou colocar aqui B de Bernardo, 2 de segundo lugar. Então agora eu vou analisar o que o Bernardo disse. Então vou colocar aqui B de Bernardo. O que o Bernardo falou? Que o Carlos chegou em segundo lugar e o Diogo em terceiro. Tá, mas eu já sei que quem chegou em segundo lugar foi o Bernardo, não foi o Carlos. Então essa parte aqui de que o Carlos chegou em segundo lugar, essa parte não é verdadeira, tá? Então isso aqui, ó, Carlos em segundo lugar, não é verdade. Mas como o Bernardo está dizendo uma verdade e uma mentira, e Carlos chegou em segundo lugar é mentira, então é verdade que o Diogo chegou em terceiro lugar. Então você tem essa situação aqui. Agora eu vou analisar o que o Carlos disse. O que o Carlos falou? Que o Diogo foi o último e André o segundo. E aqui tem uma verdade e uma mentira. Olha, eu já sei que o Diogo chegou em terceiro lugar. Quando o Carlos diz que o Diogo foi o último, ou seja, em quarto lugar, isso é mentira. Mas como ele está dizendo uma mentira e uma verdade, a outra afirmação tem que ser verdadeira. André foi o segundo. Então eu já sei aqui que o André foi o segundo lugar. Então o que você observa aqui? Você obteve aqui uma contradição. Olha para essa informação e para essa. Aqui você tem o André chegando em segundo lugar e aqui você tem o Bernardo chegando em segundo lugar. Isso não pode ocorrer.
Aqui está se imaginando que não houve empate, cada um chegou numa posição. Essa situação contraditória aqui de duas pessoas, o Bernardo e o André, ambos chegando em segundo lugar, veio da suposição de que essa primeira afirmação aqui do André é mentira e a segunda é verdade. Então não pode ser assim. Mas se não é assim, é o contrário. Então eu já sei que aqui é V e aqui é M de mentira. Não existe uma terceira possibilidade. E a partir daí você consegue resolver a questão. Vou utilizar exatamente a mesma estratégia. O que o André falou? Que o Carlos ganhou, e isso é verdade. Então o Carlos, vou colocar aqui, o Carlos ficou em primeiro lugar. A segunda afirmação é mentira. Bernardo chegou em segundo lugar. Isso é mentira. Então eu vou deixar em branco aqui por enquanto, a posição do Bernardo. E aí eu vou analisar o que o Bernardo disse. O Bernardo disse que Carlos chegou em segundo lugar. Isso eu já sei que é mentira, porque eu já concluí aqui que o Carlos chegou em primeiro. Tá? Então a outra afirmação que fez o Bernardo é a verdadeira. Qual foi essa afirmação? De que o Diogo chegou em terceiro lugar. Então aqui eu vou colocar D de Diogo, 3 de terceiro lugar. Por fim, vou analisar o que o Carlos disse. O que o Carlos falou foi que o Diogo foi o último, ou seja, o quarto lugar. Isso eu já sei que é mentira, porque eu já concluí que o Diogo chegou em terceiro lugar. Então essa afirmação de que o Diogo chegou em quarto não é verdadeira, é mentira. Então a outra afirmação é verdadeira. O André chegou em segundo, tá? Porque cada um deles diz uma verdade e uma mentira. Então aqui o André chegou em segundo lugar. Vamos ver se a gente tem algum tipo de contradição aí. O que a gente obteve aqui? Ó? A gente já tem o primeiro lugar, que é o Carlos, o segundo lugar, que é o André, e o terceiro lugar, que é o Diogo. Falta só qual posição? Só a quarta posição. Olha, aqui é o Carlos. Carlos você já sabe que foi o primeiro, ó. Veio daqui, ó. Carlos é o primeiro. Aqui é o Diogo, mas o Diogo você já sabe que foi o terceiro. Terceiro lugar. Então sobra quem para ficar em quarto lugar? O Bernardo. Tá bom? Então aqui você já obteve a posição de cada um deles. Vou escrever aqui, ó. Primeira posição. Primeiro lugar, quem foi? O Carlos. Segundo lugar, o André. Terceiro lugar, o Diogo. E por fim, em quarto lugar, o Bernardo. Tá bom? Então dessa maneira você consegue resolver essa questão sem muitos problemas. E observe que o mais importante está bem lá no começo. Na verdade, aquele começo nada mais foi do que interpretação de texto. Quando ele diz que cada um deles disse uma verdade e uma mentira, você percebe que só existem duas possibilidades para cada um deles. Porque cada um disse duas frases, uma é verdade e a outra é mentira. Então você faz um teste, se não der certo nessa primeira tentativa, de que uma delas é verdade e a outra é mentira, você inverte. Tá? E uma observação importante, eu comecei com o que o André disse, mas não precisaria ter começado por aí. Você pode começar com o que o Bernardo disse ou com o que o Carlos disse. Tá? Até, inclusive, é um exercício bem interessante você refazer esse exercício para ver se você realmente aprendeu. Trocando aqui, em vez de começar com o que o André disse, como eu fiz, você pode começar com o que o Bernardo disse, depois com o que o Carlos disse. Vai dar na mesma, tá bom? Só seguir esse mesmo raciocínio que não vai ter erro, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que o material aqui tenha sido útil para você. Bons estudos, um abraço e até o próximo vídeo.